Pessoal, é inegável que há uma linha de raciocínio ideológica similar entre o judiciário brasileiro e o governo brasileiro. Ou seja, os dois estão exatamente na mesma linha de raciocínio quando o assunto é enfrentar o espectro político que não lhes agrada, que é a direita, da qual eles fazem questão de transformar tudo isso em extrema direita. Todos são extremistas. Se não é da linha político centro-esquerda para baixo, você é um extremista, um radical. Se você falar em privatização, monstro, canalha, divulgador do ódio. Se você é a favor de falar em livre mercado, seu canalha, seu monstro. É assim que funciona. E aí, isso me chama a atenção porque há uma estrutura, inclusive que a mídia adota também, em desumanizar quem é considerado fora do sistema. Como, por exemplo, o caso do 8 de janeiro. Então, quando você vê uma matéria, senhorinhas de 72, 73 anos, com deficiência, com doenças terminais, sendo presas, e o discurso é de que elas são membros de organizações criminosas, que elas são pessoas terroristas, que elas são pessoas que participam de uma verdadeira facção. É mentira. Ah, para. Não dá para cair no imaginário do brasileiro um discurso tão pífio quanto esse. E aí, olha só essa matéria do Conexão Política. 8 de janeiro. Governo Lula quer saber se 143 brasileiros estão em solo argentino. O que aconteceu? Teve a debandada, a fuga, né, de pessoas que foram para a Argentina solicitando ali o asilo político. O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva solicitou informações à Argentina nesta sexta-feira sobre 143 pessoas que foram condenadas ou estão sob investigação pelos ataques de 8 de janeiro de 2023 que permanecem foragidas. O pedido foi feito oficialmente por meio de um ofício enviado pela Embaixada do Brasil em Buenos Aires, questionando se esses 143 indivíduos estão em território argentino. Trata-se do primeiro pedido formal feito pelo governo brasileiro à Argentina em busca do paradeiro desses cidadãos. A Polícia Federal do Brasil confirmou à CNN que pelo menos 48 dessas pessoas estão no país vizinho. A lista, completa com 143 nomes, foi fornecida para ajudar a localização dos outros possíveis foragidos, além dos 48 já confirmados pelas autoridades brasileiras. O ofício, que inclui os 143 nomes mencionados pelo Supremo Tribunal Federal, foi entregue ao Ministério das Relações Exteriores da Argentina pelo embaixador brasileiro no país, Júlio Bitelli. Até o momento, nenhum pedido de extradição foi encaminhado para a Argentina, mas a informação preliminar é de que a Polícia Federal pretende recomendar ao STF que inicie o processo de extradição dos foragidos. No entanto, existem dúvidas sobre como seria a resposta da Casa Rosada a um pedido de extradição dos brasileiros que se refugiaram na Argentina, pois há o entendimento de que existe perseguição política no Brasil e que essas pessoas estão sendo submetidas a um processo sem garantias legais. Pessoal, eu tô curioso em ver qual que vai ser o procedimento, né? Qual que vai ser a resposta da Casa Rosada Argentina em relação a isso. Assim, o que a gente percebe é que o Brasil é um país que não pode se gabar por ter uma pacificação quanto à criminalidade. É um país violento, é um país inseguro, com vários crimes horríveis que acontecem no Brasil, mas parece que todos os esforços estão em encontrar essas pessoas do 8 de janeiro. Eles ignoram casos como o da Alep, né? Não tem preocupação nenhuma como esse, sabe? Até porque eles sabem que não vai dar em nada. Eles ignoram o caso da Alesp, que aconteceu também. Ou seja, eles estão pouco se importando. O negócio aqui é, o pessoal do 8 de janeiro era da turma bolsonarista. A gente tem que ir atrás deles e pegar. De tal forma que a gente cria até mecanismos jurídicos, ou seja, cria novas teorias jurídicas e adapta essas novas teorias
para poder pegar essa turma bolsonarista, como é o caso do crime multitudinário. Então, assim, o que aconteceu é insano, o que está acontecendo é insano. Eu acredito que a Casa Rosada vai dar a resposta de que vai dar asilo político a essas pessoas. Tá? Eu acredito que vai dar asilo político. Mas, assim, o alinhamento do governo Lula com o judiciário brasileiro fica escancarado. Né? Escancarado, até porque são dois partindo para um espectro político opositor. Né? Essa é a visão que eu tenho. Prisão de Felipe Martins completa 4 meses repleta de abusos e sob o silêncio de Bolsonaro. Ah, eu gostei dessa matéria da Gazeta do Povo, mas muito. Por quê? Porque o chatão sou eu, né? O cara, esse cara de vez em quando ele critica o Bolsonaro, ele é um babaca, né? Porque ele faz críticas ao Bolsonaro, porque o Bolsonaro, ele fala que o Bolsonaro errou em muitas questões, inclusive nas de 8 de janeiro. Eu falo sim que eu vi erros gigantescos, eu fiz críticas em relação ao Bolsonaro e vocês ficaram bravos comigo. Eu falei que o Bolsonaro deveria ter chegado e dado uma nota à população dizendo: olha, eu não apoio qualquer pessoa que seja de frente aos quartéis, porque eu acredito que nada disso será a solução. Vão embora para as casas de vocês. Pode acontecer o pior com vocês. O Bolsonaro deixou acontecer. E eu sou crítico, sim. Você pode gostar, pode não gostar. Ah, mas se o Bolsonaro abrisse a boca, ele ia ser preso. Tá, mas ele não foi. Mas e o tanto de gente que foi? O pessoalzinho aí, a dona Nasci, foi presa com 83 anos, com 73 anos. Então eu sou crítico, sim. Aquele negócio de ai, tudo vai se dar, falando em enigmas. Tá de brincadeira. O cara conhecia a cúpula e viu que a cúpula militar não ia fazer nada. E o pessoal lá fazendo, e quando eu falava, gente, não vai dar nada. Se fosse dar, já tinha uma fala contundente. Então, vai embora para casa. O exército, você acha que o exército tá preocupado? Ele tá preocupado com o umbigo dele. Falei. Vocês criticaram, caíram matando em cima de mim. E aqui a matéria fala, é outro caso. Bolsonaro devia se manifestar sim sobre o caso Felipe Martins. Devia, tá? Prisão de Felipe Martins completa 4 meses, repleta de abusos e sob o silêncio de Bolsonaro. A prisão de Felipe Martins, ex-assessor para assuntos internacionais da Presidência da República, completa 4 meses nesse sábado. Desde 8 de fevereiro, quando a Polícia Federal executou a ordem de prisão dada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, o ex-presidente Jair Bolsonaro não se pronunciou sobre o caso Martins, que ocupou um dos principais cargos de confiança do seu governo no começo ao fim do mandato. Como vem mostrando a Gazeta do Povo, o caso empilha abusos contra o devido processo legal e se enquadra na definição clássica de prisão política. Martins está preso sem denúncia, mesmo com parecer da Procuradoria-Geral da República, favorável à sua soltura e sob a alegação de ter feito uma viagem que nunca existiu. Desde 2022, Bolsonaro tem mencionado menos o Supremo e as decisões de seus ministros em discursos nas redes sociais, ainda que eventualmente faça críticas ao tribunal. No dia 26 de maio, por exemplo, classificou a decisão do Tribunal Superior Eleitoral de rejeitar o recurso de sua inelegibilidade como uma perseguição sem fim. Na sexta-feira, postou uma matéria da Gazeta do Povo sobre os presos do 8 de janeiro. Vou continuar. Parabéns para o Eduardo Bolsonaro. O deputado Eduardo Bolsonaro foi o único da família do ex-presidente a se manifestar publicamente sobre o assunto. Está sendo exigido que um inocente prove que ele não viajou aos Estados Unidos, quando numa democracia cabe ao acusador comprovar cabalmente aquilo que está acusando, disse o parlamentar em referência à viagem inexistente que embasou a prisão do ex-assessor de seu pai. Deixa eu explicar para você entender o porquê da minha crítica. Olha, teve o voo do Bolsonaro, da comitiva de Bolsonaro, que foi para os Estados Unidos. Foi para os Estados Unidos. Segundo informações de uma matéria do Metrópolis, o Felipe Martins estava nesse voo e ia fugir do Brasil. Ok. O ministro Alexandre de Moraes, baseando-se nessa matéria, mandou prender o Felipe Martins. O Felipe Martins estava em Brasília e pegou um voo para Curitiba, onde ele estava residindo. Ok. Esse voo foi comprovado. Então não tinha como ele ter tentado fugir para os Estados Unidos se ele estava no Brasil.
Fizeram solicitações para que o governo norte-americano informasse se o Felipe Martins estava aqui ou não, tá? Não responderam, falaram que não vão responder à justiça. Isso é via Ministério da Justiça. O Alexandre de Moraes acabou de pedir agora. O que aconteceu? Então, foi o seguinte: ele se mantém preso, mesmo não havendo qualquer risco de fuga dele ou qualquer indício nesse sentido. A Procuradoria-Geral da República já pediu a soltura do Felipe Martins e o Felipe Martins não foi solto. O Alexandre de Moraes não acatou o pedido da Procuradoria-Geral da República, mas o Bolsonaro não abriu a boca. Se o Felipe Martins não estava no voo, não era só o Bolsonaro falar: olha, o Felipe Martins não foi para os Estados Unidos no voo presidencial. Ponto. Olha, o que está acontecendo é uma injustiça em relação a Felipe Martins, porque Felipe Martins não esteve nos Estados Unidos. Ponto. Então, parabéns aqui para a Gazeta do Povo, que realmente fala: olha, peraí, o cara esteve do lado do Bolsonaro esse tempo todo. Agora que o cara está preso há tanto tempo, o Bolsonaro não falar um ar sobre isso? Ah, para. Aí vocês me desculpem, vocês podem falar o que quiser. Ah, mas o Bolsonaro sempre tem razão, ele nunca tem que abrir a boca contra nada porque o STF vai bater nele. Beleza, pode falar. Mas eu concordo, em número, gênero e grau, com o repórter da Gazeta do Povo. Nem abriu a boca sobre o caso? Nada? Pois bem. Aí cada um pensa como quiser. Vamos lá, matéria do Conexão Política, pessoal. Ao lado de Alckmin, o ditador chinês diz que a China e o Brasil têm a mesma mentalidade. Não tenha dúvidas disso, a gente já percebeu totalmente isso. O ditador chinês Xi Jinping encontrou-se com o vice-presidente brasileiro, Geraldo Alckmin, em Pequim nesta sexta-feira. Os dois tiveram encontros bilaterais ao longo do dia com suas respectivas equipes. Xi Jinping declarou que China e Brasil são bons amigos com visões de mundo semelhantes. Pois é, também. E parceiros que colaboram de maneira cada vez mais próxima. Eu concordo que depois que o Lula entrou, a visão de mundo é bem semelhante com a do chinês, em alguns pontos negativos, porque algumas coisas são muito boas do chinês, tá? Ele lembrou que em abril do ano passado, ele e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva chegaram a um consenso importante para abrir novas perspectivas de relações dos dois países, né? E aí Xi destacou que em 2023 os países aprofundaram a confiança, que a China e os Estados e o Brasil têm uma confiança mútua, estão alinhados ideologicamente, tal. Tudo aquilo que a gente já está enjoado de saber. O exército brasileiro já estava lá, né? O comandante do exército brasileiro já estava lá. E aí, lembra da primeira matéria que eu falei que eu critiquei o exército? Falei: olha, eu critiquei o Bolsonaro, que conhece muito bem cada um dos membros do exército brasileiro, sabiam que o exército não faria nada, deixou o povo ir lá pedir ajuda para o exército, faça alguma coisa, sabendo que nada ia acontecer, e deixou chegar onde chegou. Pois é, o mesmo comandante do exército estava lá agora, falando que o Brasil e a China têm muitas semelhanças também, né? E aí, para melhorar ainda, para piorar, né? O Lula tá ficando sem grana, tá ficando sem dinheiro aqui para manter o populismo dele, porque tá torrando o dinheiro dos brasileiros. Adivinha quem vai ajudar o Lula com o PAC? Vai mandar dinheiro pro Brasil para ajudar o Lula com o PAC. Eis que a China surge aí, né? Para ajudar, né? Como diz o pessoal dos países hispânicos, o Chino, né? Los Chinos, né? Los Chinos aparecerão para mandar dinheiro pro Lula para ajudar com o PAC da vida. E o que os Chinos ganham com isso, hein? Fica a dúvida aí, não é? Fica a dúvida aí, tá certo? É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do editorial. A gente volta daqui a pouco com mais conteúdo para vocês e deixa nos comentários. Pode dar porrada, que eu sei que vocês vão dar porrada. Critiquei o Bolsonaro, eu vou levar porrada. Então, como disse o ministro Alexandre de Moraes, né, e que deveria ser uma regra para todos, inclusive para ele, se você se expõe, se propõe a ser uma pessoa da vida pública, eu não pus o vídeo aqui e coloquei no privado, eu coloquei ele público. Eu tenho que estar aberto a levar porrada quando eu falo uma coisa que você não concorda. Mas se concorda, põe no comentário. Não, concordo, teve erro aí, Bolsonaro devia ter se manifestado sobre Felipe Martins, também acho que o Bolsonaro deveria ter mandado todo mundo ir para casa, porque ele já sabia, já conhecia quem era o exército brasileiro, não ia dar em nada, ele deveria ter mandado todo mundo voltar para casa. Imagina, peraí, só imagina, tá? Uma outra questão hipotética. Bolsonaro vem a público e diz: olha, eis que
Tendo em vista a situação, nós faremos uma oposição séria, faremos uma oposição séria, faremos uma oposição democrática e daqui para frente vamos juntos para combater as coisas ruins que virão. Ponto. Ponto. Meu amigo, hoje o discurso seria outro. Hoje não teria gente buscando 143 brasileiros que fugiram para a Argentina. Hoje não teria essa perseguição desenfreada porque, por causa do 8 de janeiro, todo mundo jogou a pecha de extremista nos apoiadores do Bolsonaro. Pois é. Tem males que poderiam ser resolvidos. E o Bolsonaro sabia que o exército não ia fazer nada. Quando eu fiz, teve político bolsonarista que quando eu falei, gente, vocês estão errados, para com isso, veio me criticar. Então, olha o que deu. Olha o que deu. O que o Bolsonaro deveria ter mandado não era enigma, não. Era mensagem direta. Ó, o negócio é o seguinte, papo reto com vocês. Ganharam. Vamos articular, vamos embora, né? Vamos pra cima e vamos fazer diferente. Agora nós vamos articular aqui, deixa que o governo PT por si só já vai mostrar que a direita precisa voltar e vamos pra cima. Pois é. Tchau. Vou comprar curativo que eu vou levar porrada. Tchau.